E, relembrando, por que isso é importante? Poxa, a gente está falando da excreção do que sai de um órgão que hoje vem sendo apontado como o cerne da saúde do corpo humano, o órgão responsável pelo processo de absorver nutrientes que vão chegar até as células, um dos órgãos responsáveis por excretar muita toxina, muita porcaria. Não é só o formato das fezes que importa para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no intestino do paciente. A cor também é muito importante. Então, juntando o vídeo da semana passada e o de hoje, a gente vai saber quase tudo sobre cocô. Bonito, saudável, é importantíssimo para ter uma boa saúde. Então assim, vamos lá. Para quem ainda não tem o hábito de fazer cocô e olhar para o vaso, isso é muito interessante de fazer para que não precisa olhar sempre, né? Mas de vez em quando olhar para trás para ter uma ideia de como é que está o formato, de como é que está a cor. Porém, falar de cor é um pouco complicado para quem utiliza vaso sanitário escuro, né? Tem gente hoje, tá bonito, tá na moda, vaso sanitário preto. Aí você já perde um pouco do parâmetro de poder avaliar a cor dessas fezes, né? Vaso sanitário marrom escuro também é complicado. Então é mais fácil quando a louça for clarinha, principalmente quando for branco. E falar em branco, vamos começar falando então sobre fezes com caráter esbranquiçado, né? Não é cocô branco, né? Cocô esbranquiçado, aquele cocô sem cor. Sempre que eu me deparar com um cocô de caráter esbranquiçado, eu tenho que pensar aqui em fígado. É importantíssimo procurar um profissional para avaliar fígado. Ou por algum problema de bilirrubinas, tá? Quando eu tenho uma doença chamada icterícia, eu vou ter umas fezes com caráter muito esbranquiçados, quase branco mesmo, e isso está associado a transtornos de bilirrubina. E nesse caso específico, eu tenho que olhar o xixi também, tá? Apenas para complementar, porque é muito comum que na icterícia com fezes brancas eu também encontre um xixi muito escuro, muito preto, quase com cor de Coca-Cola. Aí, até que se prove o contrário, esse paciente está apresentando icterícia. Óbvio que ele também vai estar com os olhos amarelados, com a pele mais amarelada, que são todas as características dessa doença, tá? Mas aqui a gente tem que pensar em fígado e também porque, além da icterícia, eu posso ter um déficit de produção de sais biliares. Já fiz vídeo aqui, ó, sais biliares, que são a bile, ela produz, a vesícula biliar, ela produz bile. E na bile eu tenho presença de sal biliar, tem muita função no processo digestivo. Se eu tiver déficit de sal biliar, eu posso então encontrar também um cocô mais esbranquecido. Continuando, fezes com caráter esverdeado. Quando a gente olha para aquele cocô que está muito verde, aqui é importante a gente pensar em alguma intoxicação alimentar. Esse paciente está tendo contato com algum alimento que para ele não é bom. Eu já falei aqui para vocês diversos alimentos em vários vídeos, né? Alimentos que não são saudáveis para o nosso intestino, como por exemplo a farinha de trigo, o milho, né? O milho ele é de difícil digestão, tanto que você encontra ele no cocô no dia seguinte, né? O nomezinho científico do milho aí é See You Tomorrow, porque você encontra ele nas fezes no outro dia. Amendoim não é legal para o intestino. Obviamente que eu não vou ficar citando também todo o resto de lixo tóxico aí que se vende em supermercado, como biscoito recheado, embutido, processados, ultraprocessados. Isso tudo causa problema intestinal, né? Mas quando você tem uma alimentação natural, comida natural, e você encontra aqui uma cor esverdeada, pode ser que algum alimento, por mais saudável que seja, para você ele pode não estar fazendo bem. Então aqui entra a necessidade de fazer algum exame de intolerâncias alimentares, né? Existem hoje exames que você faz de 50 itens, 100 itens, 200 itens, mas é importante, tá? Frações avermelhadas. Eu encontro pontos
vermelhos no cocô, ou no cocô, ou flutuando, porque soltou do cocô e fica flutuando na água, tá? Frações avermelhadas nas fezes ou flutuando na água, eu tenho que pensar aqui em pacientes que estão utilizando algo que eu não simpatizo, não gosto, que são esses medicamentos inibidores da absorção de gordura lá no intestino, né? Como, por exemplo, o Xenical, o Orlistat. Esses medicamentos que são usados num apelo para o emagrecimento, eles podem trazer essas alterações aqui, sem contar algo muito mais desagradável que pode acontecer e que geralmente acontece com quem usa esses medicamentos, né? Porque como não existe absorção da gordura, o corpo não absorve, fica tudo ali no trato digestivo, é comum que a pessoa fale assim, nossa, eu fui soltar uma flatulênciazinha e quando eu vi, eu estava cheia de gordura na cueca ou na calcinha, né? Porque isso é uma coisa que acontece comumente com quem usa esse tipo de inibidor da absorção de gordura, tá? Então aqui, pontinhos vermelhos, pensa nisso. Opa, mas espera aí, eu não estou tomando remédio e estou tendo pontinhos vermelhos nas fezes. Bom, aí vamos pensar o que você comeu ontem, se não teve beterraba na tua alimentação, porque também é muito comum quando existe o consumo de beterraba. Não está consumindo beterraba, não está tomando Orlistat, Xenical e tem aqui a presença desses pontinhos vermelhos, bom, aí a gente tem que se preocupar com alguma presença de sangramento. Se isso for sangue, se essa cor for vermelho vivo, bom, aí eu penso em sangramento da parte final do trato digestivo, o que não me preocupa tanto, né? Por quê? Porque geralmente é uma hemorroida, geralmente uma hemorroida que pode até ser uma hemorroida interna, porque nós temos hemorroidas externas, que é aquela que só de tocar com o dedo, né, você sente que tem uma coisa inchada no ânus, essa hemorroida externa e que dói, e existe a hemorroida interna, que a gente não tem como saber se ela está lá, até porque ela também não dói, não aparece e não dói, e eventualmente ela pode sangrar um pouquinho. Então eu vou encontrar ali um sangue vivo, tá? Então, qual é a dica aqui? Não está usando medicamentos inibidores da absorção de gordura. Não comeu beterraba e está apresentando um vermelho nas fezes, um vermelho vivo, marca um médico, marque lá um gastro, pode marcar um prócto também, para avaliar o que está acontecendo aí, porque possivelmente você tenha o que a gente chama de sangue vivo nas fezes. E apenas repetindo, sangue vivo é um sangramento da parte final, porção final do intestino, isso não nos assusta. É alguma coisa que tem que ver, que tem que investigar, mas não é nada sério, tá? Então não tem que ir para um hospital de emergência, procurar lá um pronto atendimento de emergência. Liga para o médico, marca lá, quando ele tiver a agenda dele, tá tudo certo, dá para esperar. Samuel, mas assim, ó, nas minhas fezes, eu tô vendo que tá saindo uma cor vermelho muito escuro, um vermelho preto, vermelhão e às vezes até preto. Aqui eu tenho que cuidar, tá? Porque existe aqui, ó, aqui era o vermelho claro, aqui eu tenho o vermelho escuro, ou às vezes tá preto também. Bom, se for vermelho escuro, pode ser sangue. Só que o sangue escuro, ele é um sangue que ele vem lá de cima. Ele passou por todo o trato digestivo, ele andou por todo o intestino e está saindo escuro. Isso daqui me remete a pensar em um sangramento digestivo alto. A gente separa, a gente fala assim, ó, sangue claro nas fezes ou sangue vivo, a gente fala sangramento digestivo baixo. Por que baixo? Porque é da parte de baixo do intestino, parte final. Sangue escuro nas fezes, pode pensar em sangramento digestivo alto, que pode estar vindo do esôfago, pode estar vindo do estômago, né? Uma úlcera. Claro que a úlcera que está sangrando daria dor, né? Então a gente sentiria uma dor, vai procurar o médico, mas dependendo de onde está sangrando, pode não estar doendo.
mas é extremamente importante investigar e aqui já tem uma certa urgência, né? Aqui não dá para ficar esperando e brincando. É importante investigar, tá? Esse aqui, se for sangramento, né? Se não for beterraba, não for medicamento, a gente investiga com um exame chamado colonoscopia, que é aquele exame onde é introduzido uma câmerazinha de vídeo pelo ânus do paciente e vai olhar a parte final do intestino. O sangue escuro, como eu disse, que vem lá de cima, a colonoscopia ela não consegue chegar na parte superior do trato digestivo. Então a gente investiga aqui com uma endoscopia digestiva alta, EDA, endoscopia digestiva alta, tá? Sangue preto, onde é comum eu encontrar sangue preto? Em pacientes que estão repondo suplemento de ferro via oral, principalmente se for um ferro ruim, um ferro de pouca capacidade absortiva, né? Porque esse ferro teria que ser absorvido pela mucosa do intestino para ir para a corrente sanguínea, para ser distribuído no corpo. Agora, existem diversas qualidades de ferro. A saúde fecal refere-se à saúde do sistema digestivo, especialmente ao estado das fezes. As fezes são um produto residual da digestão e contêm informações valiosas sobre o funcionamento do trato gastrointestinal. A saúde fecal é influenciada por vários fatores, como dieta, estilo de vida, microbiota intestinal e condições médicas. Uma saúde fecal adequada envolve a eliminação regular e consistente de fezes sem esforço excessivo ou desconforto. Fezes saudáveis geralmente são marrons escuras e bem formadas, com uma consistência que varia de macia a firme. Problemas de saúde fecal podem ocorrer quando há alterações na cor, consistência, cheiro ou frequência das fezes. Diarreia, constipação, fezes com sangue, muco, gordura excessiva são sinais de possíveis problemas no sistema digestivo. Para manter uma boa saúde fecal, é importante adotar uma dieta equilibrada e rica em fibras, beber bastante água, praticar atividade física regularmente e evitar hábitos prejudiciais, como o consumo excessivo de álcool e o tabagismo. Além disso, o equilíbrio da microbiota intestinal, por meio de probióticos e alimentos fermentados, também pode contribuir para a saúde fecal. Caso você esteja enfrentando problemas persistentes relacionados à saúde fecal, é recomendado procurar um médico ou um profissional de saúde para avaliação e orientação adequadas.